E aí, pessoal, hora de falar de uma conversa particular de Renato com um jogador e que pode, inclusive, colocar outro talento da base em destaque. Vamos falar sobre isso? César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora chegou a hora dele, acendedor de fogo, Sandero. O melhor, gente, o melhor acendedor de fogo. Você tem aqui um produto mágico. Pega o carvão, bota isso aqui no meio do carvão, em alguns minutos, teu fogo está posto, teu churrasco está garantido. E vou dizer mais, lenha para lareira também. Sandero, acendedor de fogo, Sandero é a pedida da hora. Você não vai se arrepender. Procure, e se você for dono de uma venda, de um mercado, fale com o Sandero aqui, eu boto o site que você pode procurar a turma do Sandero para ter no seu estabelecimento. Gente, vamos trabalhar aqui, vamos conversar aqui, porque aconteceu, a gente já falou sobre o treino, algumas curiosidades do treino hoje, falamos lá do Grando, do Adriel, falamos do Ronald, mas eu separei para a noite um conteúdo que eu achei muito importante. No último jogo, o Diogo Barbosa entrou e fez a sexta partida dele. A sexta partida dele no Campeonato Brasileiro. Se ele jogar contra o time do Flamengo no final de semana, ele irá cumprir todo o contrato dele com o Grêmio. O Grêmio não vai conseguir colocá-lo em outro clube brasileiro. E faltam 6 meses para acabar o contrato dele. Todos já sabem dessa relação, já sabem dessa situação, e a informação é que ele tem propostas. Pois hoje, entre o primeiro tempo e o segundo tempo do coletivo, Renato fez questão de conversar muito com o Diogo Barbosa. Muito. Ele parou o treino. Ele conversou com o Diogo Barbosa. O time do Grêmio no primeiro tempo do treinamento coletivo teve João Pedro, o Gustavo Martins, o Natan, o zagueiro Natan e o Diogo Barbosa. No meio campo teve o Lucas Silva, teve o Mila, teve o Natan no meio, teve mais Galdino, teve Vina, teve Zinho. E na segunda etapa, o Renato mexeu em algumas situações. E, curiosamente, o Renato colocou o Wesley Costa para trabalhar no lugar do Diogo Barbosa. E por que eu faço essa relação? Esse jogador, o Wesley Costa, tá? Ele é menino, ele é jogador do time sub-20, ele ganhou corpo no time sub-20, ele evoluiu, e Renato também tem colocado nele parte da sua esperança. Ele é um lateral forte, alto, gosta do sistema defensivo, muito trabalhador, atleta. Não é como alguns que passaram por aí que gostavam mais do pagode, não sabiam se eram jogadores ou pagodeiros. Não, esse é atleta. E não sei se o Wesley Costa não pode ser o definidor desta liberação. Porque sem Reinaldo contra o Flamengo, ou vai Cuiabano ali, que o Renato prefere o Cuiabano no terço ofensivo, jogando mais à frente, ou o Grêmio vai ter que improvisar. O Fábio, que seria o lateral esquerdo natural, ele que é lateral direito, mas que jogou muito de lateral esquerdo, lesionou e tá fora. Tá fora. Então, para Renato ter, ou para Renato permitir a liberação de fato do Diogo Barbosa para que na janela ele possa procurar outro destino, ele terá que encontrar um lateral esquerdo que possa compor dentro do Maracanã. E aqui está criado o impasse. O que Renato vai fazer? Renato vai apostar no Wesley Costa, jovem, ou Renato vai pedir aos dirigentes, gente, nós não podemos ir sem o Diogo Barbosa, nós vamos ter que ir. O Cuiabano pode até jogar ali, mas ele vai ter alguma dificuldade defensiva. Está criado o impasse. E eu fiz questão de trazer esse conteúdo aqui, porque eu vejo essas situações, eu vejo essas realidades, e eu vejo, neste momento, exatamente uma dúvida no ar. A relação
que o Grêmio vai propor exatamente para o próximo jogo. Diogo Barbosa não precisaria ter entrado no último jogo. Não precisaria. Era só ter posto o Cuiabano para entrar naquela linha, na segunda linha. Assim como o Cuiabano jogou em outras partidas. Mas o Cuiabano estava com algumas dores, o Renato precisou mexer e botou o Diogo Barbosa. E ele completou o 6º jogo. A partir de agora, não tem saída. Se ele jogar 1 minuto, ele não poderá se transferir para nenhum clube brasileiro, ao menos clubes brasileiros, na primeira divisão. Eu duvido que o Diogo Barbosa vai jogar a segunda divisão. No ano passado ele teve a oportunidade de jogar a primeira e não quis sair do Grêmio. Imagina agora para jogar a segunda. Então não é algo que a gente espera que vá acontecer. Essa é a realidade. Esta é a realidade. E eu trago aqui um relato feito por Eduardo Picão dentro do bastidor do treinamento, porque diz que não foi simplesmente trocar e deixar andar. Não, ele trouxe o Diogo Barbosa, ele conversou por bons minutos com o Diogo Barbosa, e a gente sabe que o Renato é um treinador olho no olho de resolver as suas coisas. Repetindo, não precisava falar com o Diogo Barbosa. Era trocar e acabou. E não foi o que ele fez. Não foi o que ele fez. Ele acabou colocando o jogador, conversando longamente com o Diogo Barbosa, para entender, eu acho até, como tomar a decisão. Como tomar a decisão. Eu não estou dizendo aqui que ele vai botar o Wesley Costa para jogar no final de semana, e também não estou dizendo que o Diogo Barbosa já não é do Grêmio, mas que chama a atenção esse bastidor. E esse bastidor vem fechando com outras informações, como a necessidade do Grêmio diminuir a folha, a necessidade do Grêmio diminuir com esses jogadores que podem sair, e principalmente com esse crescimento interno de jogadores jovens do Grêmio. Ronald, por exemplo, chega agora e deve fazer com que Lucas Silva também seja negociado para que o Grêmio diminua a folha. Entre Lucas Silva e Diogo Barbosa, nós estamos falando de R$1 milhão. R$1 milhão. E R$1 milhão nesse momento é grana federal para o Grêmio. Libera um espaço na folha, inclusive, para o Michael poder vir. Essa é a realidade. Então, o Reinaldo está aprovando, o Cuiabano está aprovando, e talvez chegue a hora do Wesley Costa. Lembrando que esse novo Renato, esse Renato de aproveitamento dos jovens muito acima da média que a gente estava acostumado, também é um ponto muito a ser valorizado. Anotem aí, o Wesley Costa, que junto com essa conversa com o Diogo Barbosa, pode ser a nova cara de um Grêmio que se renova toda hora. E isso a gente aplaude também a toda hora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.